Finalmente! Ah, ainda bem. Peraí. Coloquei para gravar, Nossa. porque a gente deixa gravado para vocês assistirem depois, né? Ah, tá bom. Uhum. Ai, menina, eu estava Ai. preocupada com você. Eu falei, como que pode? Uhum. Ah, então eu fiz inscrição, acompanhei as lives. Aí quando veio a data de quinta, eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí eu não consegui cancelar as aulas lá, mas eu consegui agora negociar. Aí agora deu Ai, certo. que bom, que bom. É. Vamos aproveitar enquanto a gente está começando, porque quando você acompanhou as aulas que a gente assistiu, lá no Sim. início todo Aham. mundo trouxe um pouquinho a contextualização, né? Aham. Como faz Uhum. tempo que a gente não se fala, Faz. e É. atualiza aí de como você está, como é que está a sua Ai. carreira. Então, desde aquela época, acho que do aprimoramento, né? Eu trabalhava em RH, e aí, acho que até você tinha mandado uma vez uma oportunidade para trabalhar num consultório, né? E aí eu falei, eu estava Lembro, casando, aí eu falei, putz, não vou verdade. conseguir abrir mão agora. E aí eu fiquei nessa empresa até o final do ano passado. E lá eu fazia de tudo, fazia a parte de benefícios, DP, requerimento de seleção, eu fiz de tudo lá, né? E aí eu decidi sair no final do ano para começar mesmo agora a atender, a fazer um curso de especialização em TCC, eu estou fazendo um curso de TCC, e aí agora nesse curso eu já estou atendendo, é como se fosse um estágio, né? A gente começa fazendo um estágio e Uhum. termina em fevereiro do ano que vem. E aí eu estou atendendo e fazendo o curso, né? Então separei aí esse tempinho para conseguir fazer essa mudança agora, né? E aí, quando você estava fazendo as lives, eu perguntei sobre as duas profissões, lembra? Que eu falei, podia ter outra profissão e tal. Lembro. O que eu estou fazendo também? Eu estou fazendo um curso para dar aula em escola de letras. Hum. Porque eu sempre gostei da área escolar, sempre quis também ser professora, sabe? Eu queria juntar as duas coisas. E aí, eu estou fazendo também um curso de letras, então vamos ver. Eu pensei em fazer pedagogia, eu falei, não, posso fazer um curso que eu consiga dar aula, usar a psicologia na aula, sabe assim, tentar unir as duas áreas de alguma maneira, assim. Então, eu estou nessas duas linhas. Você está com uma avalanche, né? Entende? Você tem o inglês, Sim. você tem a graduação, Aham. É. após a Uhum. especialização, né? É. Daí Tá eu parei para fazer sobrecarregada. um pouquinho. Aí tô com os atendimentos gratuitos, né, por causa do curso e tal, mas tô indo, E, aí tô e tentando. nesse tempo que você ficou lá no RH, você foi fazendo atendimento paralelo, tendo consultório paralelamente ou não? Não, eu não consegui, é por isso que eu saí, esse era o meu plano, mas aí eu trabalhava até tarde, esse final de semana, eu tinha acabado de casar, não consegui conciliar. Tava bem Uhum. difícil, aí eu decidi mesmo sair. O ritmo lá era bem puxado mesmo, né? É, E eu né? fazia muito tempo que eu trabalhava lá, então, assim, era aquela pessoa que todo mundo procurava, e era bem difícil, assim. Aí eu acabei Acaba saindo consumindo mesmo, muito a gente, né? muito, uhum. Tá. E aí, para atender, eu queria de repente, fazer uma especialização para aplicar a técnica mesmo, aí não consegui fazer tudo mesmo. Aí eu decidi sair. E aí, Legal. estou Oi, aqui. Isa, boa noite. Boa noite. Olha, a Priscila chegou, Oi, finalmente você vai conhecer a Priscila agora. Oi, tudo bem? Priscila. Tudo Oi, bem? já te conheço dos Prazer. vídeos. Ah, Prazer. é? É É verdade. verdade, né? É. A Pri já te conhece. Conheço todo mundo. Que bom. Prazer, Priscila, que Ô, bom. Prazer. Pri, e aí você assistiu os vídeos, né? Você conseguiu assistir as Sim. aulas Aham. anteriores. Assisti. E aí eu queria saber também, assim, qual que é a sua expectativa com a mentoria, assim, né? Como que a Uhum. gente... É claro que a gente fez essa pergunta lá no começo, aí você assistiu Aham. as aulas, tal, acho que vai Sim. modificando, né? Mas como Uhum. que tá a sua expectativa hoje? Eu queria aprender a divulgar o meu trabalho, né? Aprender a divulgar para conseguir mais atendimentos, assim, fazer um atendimento, uma captação mais individual do que ir, de repente, para atender numa clínica. Então, eu queria fazer esse atendimento individual, Tá. essa captação, né? E aí, eu fiz também, antes de começar a atender no estágio, eu estava vendo as suas lives já, e aí eu fiz um vídeo no YouTube me apresentando. Eu lembro que você falou assim, o que vai diferenciar a gente é a gente mesmo, as pessoas têm que nos conhecer e tal. Aí eu fiz um vídeo no YouTube, então eu tenho um canal, tem uns inscritos lá, e eu fiz só um vídeo de apresentação. Então, eu queria fazer essas divulgações, assim, para começar a captar os pacientes, tudo, né? Ah, Essa é a que minha ideia. legal. E aí, como que foi essa experiência do vídeo?
Ai, foi difícil, assim, decidir, mas, assim, foi gravar, eu fiquei quase um domingo inteiro gravando, assim, eu gravava, refazia. Foi bem difícil, assim, mas foi o momento de eu falar que eu era psicóloga, assim, sabe? Ah, agora eu sou psicóloga, até para os meus Virou a contatos chave. mesmo. Porque antes eu falava, não, eu sou formada em psicologia, mas eu trabalhei em RH, sabe? Assim, eu nunca me colocava, assim, como a psicóloga. Agora, aí fazendo esse vídeo foi meio que uma chave mesmo, assim, para me apresentar. Então, aí eu coloquei no meu status, aí o pessoal da família viu, foi compartilhando, aí foi bem legal, assim. Foi muito boa a E, experiência. Foi e aí difícil, mas já gerou curiosidade das pessoas quererem falar com você, sim, gerou. saber. Aham, sim. Aí teve até indicação do pessoal gratuito mesmo, mas assim, o pessoal falou assim, mas foi gratuito, mas foi, assim, sabe? O pessoal perguntou quanto está cobrando, eu falei o preço social, por conta do curso, tudo. Mas foi uma divulgação legal, sim. E Foi aí bom. começa, né? Sim, sim. É. Aí eu pensei em fazer mais vídeos de conteúdo, mas ainda não consegui, não deu tempo. Mas foi muito bom. E às vezes, assim, é que tem Uhum. uma questão da gente ficar se cobrando de fazer um vídeo muito extenso ou Uhum. completo, né? A gente sempre acha que É. está faltando alguma coisa, porque a Uhum. gente sempre constrói esse conteúdo pensando nos nossos colegas psis, assim. Eu não sei o que acontece com a Uhum. gente, que a gente Uhum. tem essa coisa, assim, né? De falar, não, Sim. olha, outro colega vai ver e vai falar que está faltando, né? Que eu não falei Aham. direito, que eu não expliquei direito, né? Acho que é uma dos nossos maiores desafios, porque o que acaba acontecendo é que se a gente Uhum. fizer um vídeo para que os nossos colegas, os nossos pares, se sintam satisfeitos, dizendo assim, olha, ela explicou direitinho, o Aham. nosso público-alvo não vai ser atingido, Uhum. porque a nossa mensagem não vai chegar até eles. Porque do jeito que a gente, se a gente for falar do jeito que a gente acha que tem que falar, o público não Uhum. alcança, o público não entende, né? É o que É. a gente chama de psicologuês. Se a gente for falar psicologuês, então, por exemplo, se eu for, quando vocês são alunos, né, na faculdade, se o Uhum. professor for dar uma aula com todos os termos técnicos, sabe, e vocês tiveram professores assim na faculdade, porque eu tive, e eu tenho colegas que são assim, que é aquela pessoa que é inacessível, assim, ele dá aquela aula e a gente sai achando que ele é o máximo, porque você não entendeu nada do que ele realmente Uhum. estava falando, né? Assim, você fala, nossa, ele é tão inteligente e eu não sou inteligente, porque eu não entendi nada, assim, do que ele falou. E eu costumava brigar muito com isso, assim, porque eu falava na faculdade, eu falava assim, esse é o maior marqueteiro que existe, né? Porque Uhum. ele é tão inacessível que o aluno não consegue nem questionar o conteúdo que ele aplica em sala de aula, né? E aí o aluno se sente diminuído, né? A gente sai com essa sensação de que a gente não alcança aquele conteúdo. Então, se a gente fizer isso para divulgar o nosso trabalho, seja numa palestra, seja num texto, seja num vídeo, qualquer coisa Uhum. que a gente fizer, se a gente não traduzir essa linguagem técnica para uma linguagem do senso comum, para a linguagem que o possível paciente, a pessoa que está precisando daquela mensagem, ela entender e ela se sentir, né, alcançada, ela fala, nossa, isso que a Aline está falando, isso que a Natália está falando, que a Priscila, que a Isa estão falando, isso tem a ver comigo, é aquilo que eu sinto, né? Quantas pessoas assistem um conteúdo de psicólogo na internet e falam, eu descobri que eu tenho ansiedade, eu descobri que eu posso estar depressivo, eu descobri que alguma pessoa que eu conheço tem esses sintomas. Por quê? Porque a pessoa não tem como fazer o diagnóstico. Nós temos, porque nós temos o conhecimento técnico. Então, é nosso papel, é por isso que a gente fala, tudo aquilo que a gente for divulgar é psicoeducação. Para eu psicoeducar o público, eu preciso que esse conteúdo seja acessível a esse público. E tem gente que faz isso com muita facilidade. E tem gente que vai ter um pouco mais de trabalho. Então, vai pegar um conteúdo, né? Então, você está lá estudando um texto. Eu sou uma pessoa que é assim. Hoje eu virei refém de post, né? Mesmo que eu não faça tanto quanto eu gostaria. Mas assim, se eu estou lendo um livro, gente, tudo vira assunto para poder divulgar.
virou um inferno na minha vida isso. Assim. Outro dia eu estava tentando ler um livro, o livro está mais grifado. Não, isso aqui é legal. Nossa, olha isso aqui é legal. Aí você vai grifando, você vai pondo post-it, você vai fazendo não sei o que e tal. Outro dia meu marido falou assim, você deve ter tanto conteúdo que você produziu, porque do tempo que você está fazendo essas coisas todas, e aí às vezes eu vou mexer nos meus papéis, né? Que eu tenho caderno, eu tenho papel solto, eu tenho já, né? Tenho várias coisas. E aí eu vou olhar e falo, nossa, olha o que eu escrevi aqui, isso aqui dava para fazer tal coisa, tal. Então, assim, só que se eu pegar aquele conteúdo, por que é difícil para a gente fazer? Por que a gente acaba não fazendo também? Porque se eu pegar aquele conteúdo que eu vi num texto, que eu acho legal divulgar para as pessoas, para transformar aquilo em informação, e colocar do jeito que está lá, vai ficar difícil. A pessoa vai ler aquilo, 2 frases que ela lê, ela fala, ai, nossa, isso é muito difícil, não entendo isso que a pessoa está falando, não é para mim. Não é para mim isso. Ela está falando para outro técnico, para outro profissional. Então, o que a gente tem que fazer? Traduzir. Então, você vai ler aquele conteúdo, você acha aquele conteúdo interessante, e você vai falar como é que eu posso, né, colocar isso de uma forma que a pessoa se sinta, né, identificada, que ela identifique aquilo, de que jeito que eu posso ajudar a pessoa, que tipo de informação eu posso levar para a pessoa para que ela se sinta atingida, né? Então, é quando a gente gera essa comunicação interessante, que aí ela para, lê aquela chamada e fala, opa, tem alguma coisa aqui que me interessa, quero saber isso. Exercício da semana. Olha, eu já colocando exercício para vocês, eu sou dessas. Prestem atenção quando vocês estiverem no celular, nas redes, ou no computador, seja lá qual for, YouTube, Insta, Face, LinkedIn, todas as redes que vocês consomem. Prestem atenção àquilo que faz você parar para ler alguma coisa. O que te atrai? E aí vocês vão perguntar, por que isso me atraiu? Geralmente é o assunto. Então, tem alguma coisa naquele assunto que vai ao encontro de alguma coisa que você quer saber. Tá? Vou pegar o exemplo da Natália. Tá lá, a pessoa está procurando alguém para emagrecer, que ela quer emagrecer. Falamos muito disso na nossa última aula. Quer emagrecer. Aí ela está passando, de repente ela vê lá assim, ó. Você sabia que existem alimentos que te ajudam a emagrecer? Quem quer emagrecer, vê um negócio desse, faz o quê, gente? Eu quero saber quais são esses alimentos. Né? Vamos trazer para o nosso, né? Você sabia que existem formas de você diminuir essa sensação, né, de angústia que você sente no peito? Ou você sabe o que é essa sensação ruim que às vezes você sente no peito? Isso se chama ansiedade. Existem técnicas que você pode fazer para diminuir isso, né? E as pessoas não sabem, sabe? Vou te ensinar uma técnica infalível que vai ajudar a diminuir essa coisa ruim, esse nó que você sente, assim, às vezes, né? Essa angústia, sabe? Ou, nem sempre coração disparado é problema cardíaco, pode ser emocional. Então, assim, é a gente que vai fazer essa tradução. E isso tem a ver com a forma que a gente vai divulgar, seja de maneira de rede, tudo que é online, que a gente pode fazer. Então, né, a Pri trouxe o vídeo, né? A Natália também trouxe a questão, quero divulgar melhor, né? A Natália tem uma coisa que é assim, que chama atenção toda a aula. Isabela vai concordar comigo, a Pri também, porque a Pri já assistiu às aulas. Toda aula, ela traz uma coisa assim, fiz uma parceria, fechei um negócio, né? De repente ela traz. O Daniel veio falar comigo. O Daniel, né? Ele me pediu, eu falei, vai ser a Natália. É presencial, precisa estar aqui em São Paulo. Já conversei com ele, tudo. Foi interessante para você? É interessante, né? O único ponto, né, que até ele e a gente ficou assim, caramba, né? Alphaville é longe. Em Alphaville eu não sabia onde era ainda. Só que assim, eu perguntei qual é a frequência. Ele, nesse momento é uma única. Então, uma coisa é você falar, não, toda semana, família é uma pequena viagem, né? Uhum. Mais uma vez. Só contextualizando, meninas. Lembra do Daniel que eu falei que é um amigo que tem uma proposta até para quem quer atender?
E aí, essa semana, ele veio me convidar para fazer uma palestra. Ele falou, ó, eu recebi uma proposta de uma palestra, mas tem que ser presencial, aqui em São Paulo, e eu queria te convidar para ir. Aí eu nem, assim, como eu estou super sobrecarregada, eu não quis nem ouvir, porque se eu ouço a proposta, eu quero fazer. Aí eu já sei que eu vou me ferrar. Aí eu falei assim, vou respirar fundo, aí eu, amiga, eu queria muito aceitar, mas se eu fizer isso, eu estou sendo irresponsável. Aí eu falei, não posso aceitar, mas eu vou te ajudar a encontrar alguém que possa. E aí foi bem assim, tipo, na terça-feira a gente fez o Tira a Dúvida. Aí eu falei, gente, Natália está em São Paulo, Natália está procurando coisa para fazer, vamos indicar a Natália, né? E aí passei para ele, falei, ó, vou te indicar, tal. Até perguntei se vocês se conheciam, porque eu nunca sei se as pessoas são Não. contemporâneas de turma, né? Porque ele Conheci também ele foi por meu causa aluno. das suas lives, mas pessoalmente eu não conhecia. Mas sabe o que foi interessante, Aline? Porque ele, né, me falou da questão das palestras e tal, e aí a gente começou a bater papo, aí eu comentei, não, porque eu comecei a atender agora na clínica, tô super assim, recém-clínica, tô atendendo 2 pacientes que são, né, queixas clínicas e uma que não é voltada para emagrecimento, não é terapia. Aí ele se interessou. Ah, Não, me tudo ele fala se interessa. mais. Ele é um perigo. Ele é um perigo. Não, é um programa que eu criei, um programa de coaching, né, 10 sessões, chama Pense Leve e Emagreça, tal. Aí ele, aí você tem outros projetos? Eu falei, de orientação profissional, que eu trabalho com escola, tal. Ele, não, então, porque depois a gente pode marcar para conversar, para você me falar mais desses projetos, porque aí ele me explicou o negócio do aplicativo e tal. Então, assim, né, as coisas foram se linkando, né? Ele veio para falar da palestra, e aí ele viu outras possibilidades, né? Então. Esse é o Daniel, tá? Ele é cheio de ideias, ele tem essa coisa muito de empreendedor, é uma coisa muito dele, assim, né? E eu acho que ele tem, assim, como ele veio do esporte, né? Ele é faixa preta em Taekwondo, então ele dá aula, ele já tinha uma academia antes de se formar, então eu acho que ele traz muito esse conhecimento já administrador dele para A visão, a psicologia. Não é à toa que Legal. ele está fazendo tudo o que ele está fazendo. Inclusive, Pri, você ouviu já eu falando na aula que ele tem essa proposta, e eu já vou te indicar para ele também Legal. Uhum. atendimento, tá? Porque eu Tá acho que a bom. proposta Uhum. de atendimento para quem está começando é melhor que convênio, Uhum. e é uma forma da gente aprender, assim. Eu já falei para ele que eu queria ter um tempinho para conseguir participar desse projeto dele, só para eu conhecer, assim, porque eu não consegui fazer, né? Tá, parece interessante. Mas é bem interessante, assim, porque tem um aplicativo, tem um passo a passo. Eu acho que para quem às vezes está precisando pegar uma experiência, aí é uma oportunidade legal. Legal, tá bom. Porque esse é meu trabalho com a Natália. Eu já conversei com a Natália no WhatsApp desde a faculdade, eu não lembro. Foi um contato único. Então, eu lembro de você, Natália. Você era aprimoranda quando eu estava no Você estava se último ano. informando. Você e Acho a que foi. Kelly. A Kelly eu falo até hoje com ela. Foi, verdade. Que legal! Quando vocês estavam no aprimoramento, a Natália estava se formando. Vocês são. Estava no Acho que último ano. foi. Uhum. Eu Ai, lembro. a Só que Kelly é uma fofa, a gente. Kelly ficava na minha turma e você ficava na outra turma, que eu acho que era A, ou era da B, alguma coisa assim. Pode ser. Uma vez ou É. outra que você foi para nossa turma, mas depois a gente se Nossa, faz conversou tempo por que eu não falo com WhatsApp. a Kelly. Eu tenho contato com ela até hoje, a gente se encontra pelo WhatsApp, A gente se pessoalmente. falava muito, assim, aí agora ela deu uma sumida, assim, não sei se foi a Ela está pandemia. atendendo. Ela está Ela tá Ela tá atendendo. atendendo. atendendo? Tá. Ai, que Tá. fofa. Uhum. Kelly é uma querida também. Então, Sim. meninas, a ideia, né, na verdade, a nossa aula de hoje já comecei entrando na aula sem nem introduzir nada, né, porque, na verdade, eu tinha até falado para vocês que era uma continuação do que a gente já estava falando na semana passada, e aí, né, dando as boas-vindas oficiais para a Pri, né, que finalmente... Agora vai seguir, né, Pri? Toda quinta você vem, né? Sim, toda quinta. Uhum. Que bom. Bom. Conseguiu ver lá que o pessoal mudou, né, o seu dia do inglês. Porque se falta aí Mais tem que uma coisa, pagar, né? toda... sim, então.
Minha agenda também cheia, mas a gente vai administrando. Vai administrando, sim. E aí, o que eu queria, né, pegando nesse gancho, eu estava falando da história da Natália, a gente acabou entrando no papo do Daniel, né? Então, assim, o que eu percebo, né? Essa facilidade que você tem para trazer essas oportunidades para o seu contexto hoje, Nath. Então, assim, a parceria com a escola, o podcast, aí conseguir uma paciente do programa de emagrecimento, a coisa da orientação, assim. Então, assim, de alguma forma, você precisa ligar um radar aí para entender como é que você circula facilmente nisso, porque isso é uma vantagem que você tem, Porque sabe? nem Assim, eu sei, sinceramente. não, mas Vai quando você aparecer. vê, você já fez. Quando você já vê, você já fez. Você já fez a parceria, você já participou do podcast, sabe? Assim, então, existe aí em você, primeiro, né? Uma pessoa que tem facilidade em detectar oportunidades. Você tem uma facilidade grande em detectar oportunidades. E ao detectar essas oportunidades, você está sabendo trazer isso a seu favor, sabe? Assim, então, tem coisas, meninas, que a gente faz que a gente não consegue trazer isso para a estratégia, sabe? Assim, então eu acho que é um momento interessante de vocês pensarem, por exemplo, a Isa, ela tem um conhecimento enorme sobre rede pública, né? Então, por exemplo, na aula passada também que chamou atenção, eu criei o grupo de emagrecimento aqui com uma nutricionista e levei isso para a rede pública. Quer dizer, você conhece todos os trâmites para fazer isso, né? E aí não é porque você pediu exoneração que você não vai usar esse conhecimento para continuar fazendo essas coisas. Essa semana eles até me procuraram, me mandaram um e-mail até e falei, pô, agora eu vou, meu esposo, né? Eu falei, agora eu vou ganhar dinheiro em cima da prefeitura, né? E essa semana eles me mandaram um orçamento, mandaram um e-mail com um orçamento para fazer uma palestra para a Secretaria de Educação, no caso. Né? Que, na verdade, antes eu fazia, assim, como eu já estava lá, eles só me chamavam e eu tirava o tempo e ia, né? Mesmo estando Entrava na sua carga horária, né? entrava na minha carga horária. Né? Então, assim, dá para fazer isso, dá para você oferecer, dá para fazer muita coisa mesmo. E eu acho legal, talvez, assim, porque, por exemplo, quem mora em São Paulo tem sempre essa sensação de que fazer essas parcerias, de que conseguir essas palestras com a rede pública, né, com a parte governamental é muito difícil, né, porque você precisa saber um acesso, você precisa entender como é que você consegue isso, né? Que talvez tudo bem, você tem uma história, né, de ter sido funcionária pública, tudo, mas é uma coisa que as pessoas não sabem. Então, por exemplo, até uma forma de você divulgar, de você ampliar a sua oferta de serviços, né? Por exemplo, como psicólogos podem conseguir parcerias com a rede pública. Porque você tem um conhecimento que por exemplo, se eu fosse fazer isso hoje, eu teria que sair do zero, eu teria que, assim, por onde começo, sabe, assim? E você tem o caminho das pedras. Então, é um serviço que você pode oferecer a mais para as pessoas que não precisam ser da sua cidade, né? Porque se você faz, sei lá, uma aula sobre isso, você ganha dinheiro com isso. Sabe? Então, são essas coisas que a gente precisa ficar atentas, porque a gente vai, de certa forma, ampliando as nossas possibilidades de serviço, né? Aquilo que a gente falou já na semana passada, assim. O atendimento para nós é uma coisa importante, mas a gente sempre tem que ter em mente, né, quais são as outras possibilidades de também fazer o consultório trabalhar para a gente. Então, quando eu falei a semana passada do grupo do desafio, né, eu sempre acho que ele é uma forma da gente levantar um dinheiro legal rápido, porque ele é uma coisa rápida, e ao mesmo tempo ele te ajuda a desenvolver a história da psicoeducação,
porque para falar com esse público a gente precisa levar um assunto, né, de uma forma acessível, então ele já vai te ajudar nesse ponto, e ele também faz com que você seja referência, então as pessoas vão te conhecendo por conta do desafio, mas depois elas sabem que você é uma psicóloga clínica, então ela pode tanto te procurar depois para atendimento, como pode indicar pessoas para você atender, né? Grupo, atendimento em grupo, né? Embora as pessoas tenham muita resistência a isso, dependendo do formato do grupo, ele é benéfico, assim, dependendo da demanda, ele é benéfico, porque as pessoas se ajudam, as pessoas se apoiam, né? Então elas sentem o apoio de pertencer a algum grupo, pode começar como um grupo de reflexão, um grupo de discussão, e depois partir para um módulo mais avançado pago, né? Então existem muitas possibilidades da gente ter essa divulgação por meio de serviço mesmo que vocês podem oferecer, né? Agora, um exercício importante que vocês têm que fazer para começar a fazer isso é fazer uma análise do contexto de cada uma de vocês, assim, né? Então, qual é o meu contexto e o que eu acredito nesse momento que pode ser algo que a curto, médio, longo prazo vai começar a me dar resultado, né? Quando eu estava pensando aqui no conteúdo da aula para vocês de hoje, eu lembrei que assim, né? Outro dia eu falei para vocês que a gente sempre tem que estar atento à mídia, né? Mídia é uma coisa muito boa. Para nós hoje, o que facilita são as redes sociais, o Google, todas essas coisas são mídias que a gente pode usufruir. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que durante muitos anos ele era gerente de loja, administrador, trabalhava no mundo corporativo, né? E aí, de repente, ele, assim, foi uma coisa meio da noite para o dia mesmo, ele estressou, acho que teve um burnout, alguma coisa assim, mas isso há sei lá quantos anos, uns 10 anos. Aí ele parou de trabalhar, saiu desse universo, e de repente ele começou a falar que ele era um terapeuta holístico, tá? Então ele começou a fazer uns cursos aí de um guru, de tipo um reiki, alguma coisa nesse sentido, e ele começou a se identificar, e ele começou a trabalhar com isso, e aí lá atrás ele começou a fazer um programa na Rádio Mundial. Eu não sei se essa Rádio Mundial pega no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo ela é muito forte, porque ela tem, assim, programas de tudo quanto é assunto, porque as pessoas compram a hora na Rádio Mundial. Então, eu posso chegar lá na Rádio Mundial e falar, eu quero comprar aqui um horário na terça-feira, das 10 ao meio-dia, que eu vou fazer um programa. E começar a falar na Rádio Mundial lá sobre psicologia, por exemplo. E aí ele foi isso que ele fez, assim, ele começou a falar na Rádio Mundial, ele fez um programa para falar dessa técnica que ele utiliza para trabalhar, né? Assim, ele transformou isso na vida dele, ele segue todos os princípios lá, ele é outra pessoa hoje, né? Assim, aquela pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, assim, que era gerente, executivo, não existe mais, assim, passou num portal, literalmente, né? E assim, e ele começou, ele tem esse programa até hoje, ele faz palestras, ele faz grupos, ele faz imersão, ele faz jornada, ele faz encontros, assim. E essa semana ele postou nas redes que eles fizeram tipo convenção, quando todo mundo vai para um hotel. Ele chegou nesse ponto, meninas. É nesse ponto que ele está hoje, assim. Só que ele começou há 10 anos, né, a fazer isso. Então, assim, ele falou, desde quando ele começou lá nesse horário da Rádio Mundial, assim, as pessoas já procuravam. Então, ele tem um público bem específico, assim, né, pessoas mais velhas, que acreditam nessas coisas, assim, mais, né,
espiritualizadas, essas coisas todas. E aí, ele é muito amigo do meu marido, assim, eles trabalharam juntos. E aí ele fala assim, tem momentos em que eu marco uma palestra, e aí eu falo que as 2 primeiras horas da palestra é gratuita. Aí vem lá um monte de gente, assim, eles geralmente postam uma sala cheia, um auditório cheio, assim, sei lá, 50, 100, 200 pessoas. E aí ele fala assim, então aí ele fala que ele faz as 2 primeiras horas gratuitas, e aí depois, que é tipo das 9 às 11 da manhã, aí para o almoço, aí quem quiser fazer a parte da tarde, paga. Sabe, tipo módulo 1, módulo 2, né? Que são coisas que, por exemplo, se aqui, pensando na gente, vocês têm o conteúdo do grupo de desafio. Não necessariamente um grupo de desafio precisa ser pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp você faz naquele formato, cada dia um desafio, não sei o que tal. Mas vocês concordam que a gente pode pegar aquele conteúdo e transformar assim, tipo, numa jornada, numa imersão, que você pega um dia, você divulga e fala, olha, vai ter um dia de práticas para melhorar a autoestima. Práticas para iniciar um emagrecimento, práticas para melhorar, sei lá, relacionamento, qualquer coisa que a gente possa falar. Grupo de pais. Grupo de pais, né? Assim, casal, como é que eu gosto de falar? Cuidados na dinâmica familiar, melhora da dinâmica familiar, né? Assim, e aí a gente pode fazer isso, e aí você imagina você colocar um negócio desse com a psicóloga, né? Aline, põe lá o currículo de vocês, tal. Gente, no começo pode ter, sei lá, 5 pessoas, mas se isso vai se tornando uma coisa que a gente faz bem feita, que as pessoas veem resultado, que as pessoas acolhem, e aí nos próximos vão vindo mais pessoas. Então, esse meu amigo, por exemplo, eu tenho certeza que essas jornadas que ele faz hoje começou com poucas pessoas, né? Então, são coisas assim que às vezes a gente não faz pensando no... que assim, se não tiver muita gente, se não for uma coisa cheia, se não for uma coisa que já começa grande, a gente não vai ter sucesso. Isso não significa resultado, né? E não, assim, às vezes a gente começa no pequeno até para a gente sentir segurança, né? Não tem muita gente, então eu consigo fazer um trabalho mais, né, personalizado, que você vai conseguir dar atenção para as pessoas, que você vai conseguir entregar o seu melhor, a pessoa vai se sentir valorizada, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai falar bem do seu trabalho para outras pessoas, né? Então, assim, hoje a gente precisa tomar cuidado, porque a gente fica muito preso nessa coisa de rede social, sabe? Assim, eu tenho que divulgar na rede social. E a rede social, ela é muito boa, ela é muito importante, mas ela é um espaço para a gente se relacionar, para as pessoas se aproximarem da gente, né? Dependendo da rede social, a pessoa não vai entrar lá para marcar uma consulta com a gente, né? Ninguém procura psicólogo no Instagram. Ninguém, né? Se você tiver que marcar um profissional, você vai procurar esse profissional aonde? Né? Quero marcar um oftalmologista, por exemplo. Você vai marcar esse oftalmologista, você vai procurar no Google, ou vai pedir para alguém te indicar. Na maioria das vezes, a gente até pede uma indicação. A partir dessa indicação, aí a gente vai nas redes para ter referências dessa pessoa. Então, é a nossa vitrine, né? É a forma da pessoa conhecer a gente melhor. É ruim. Hoje eu acho que a gente está num momento em que a gente não vê mais a possibilidade de encontrar com alguém ou marcar alguma coisa com alguém sem poder saber algo dessa pessoa antes. Não é isso? Né? Então, a gente não pode ser invisível nas redes, sabe? Assim, a gente não pode não ser encontrável na internet.
esse vídeo que a Priscila fez, ele já é um cartão de visita gigantesco. Porque se alguém procurar você, ela vai ter lá um vídeo seu, né? Sou Priscila Naves Coelho, é isso, né? Acertei, né? Minha memória é boa. Tá boa mesmo. Priscila Naves Coelho, né? Psicóloga formada, minha experiência, minha especialização, trabalho com isso, trabalho com aquilo, sabe? Então, assim, são coisas importantes para a gente pensar, porque se vamos pensar assim, ó, uma pessoa recebeu uma indicação para se consultar com a gente, mas ela também recebeu indicação de mais uma ou duas psicólogas. O que a gente faria nesse momento? Vocês não iriam pesquisar essas 3 pessoas para saber qual delas você se identifica mais, qual delas você acha mais interessante? Aí, se hoje isso acontece, as pessoas procuram vocês e elas não encontram vocês, mas elas me procuram e elas me encontram, com quem que elas vão marcar a consulta? Comigo? Vocês já estão perdendo, entenderam? Né? Então, por exemplo, entendeu? Sim, esses dias eu fui agendar uma ginecologista. Aí eu procurei no Google, eu vi pelo convênio, aí tinha do convênio, eu joguei no Google, aí tinha lá 50 avaliações dela. Aí falava, eu fiz meu parto com ela, passei na ginecologista, fiz meu filho e indiquei, então aí eu fui lá e marquei. Então, mesmo pelo convênio, eu fui lá e joguei no Google para ver se E tinha o alguma oposto coisa também dela. acontece, né, Pi? Porque eu fiz a mesma coisa recentemente, eu não lembro que especialista que era, mas era pelo convênio também, e aí tinha umas opções, né? Eu falei, deixa eu jogar essa aqui para ver. E aí o pessoal falando muito mal dela. Sim. Aí eu fui Então. próxima, né? Vou marcar com ela. Né? Tinha mais umas 3 ou 4 reclamações, né? De atendimento, que a secretária foi grossa, tal. Não vou para outra. Exatamente. Olha que, então, é para o bem e para o mal, né? Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Eu estou atendendo uma paciente que ela está com sérios problemas no consultório dela, né? Ela também é uma profissional de saúde e ela está com sérios problemas por conta disso, assim, secretária que não administra a agenda de uma maneira adequada, e aí intercala a paciente, dá confusão e ela tem, assim, gente, ela está em outro patamar, tá? A gente está aqui, a pessoa está em outro, muito outro patamar de clínica, de quem ela é na fila do pão, né? E assim, secretária fazendo bobagem, equipe, porque ela né, o trabalho dela exige que ela tenha outras pessoas para auxiliar, deixando faltar produto que ela precisa para fazer o trabalho dela. E aí eu falei para ela, menina do céu, você está correndo um risco de tudo que você construiu até hoje virar pó, porque você está cercada de pessoas que estão realmente deixando você na mão, assim, né? Ela atende pessoas que vêm de outras cidades para se consultar com ela. E aí chega no consultório dela e não tem o que ela precisa para fazer o procedimento, né? Ela está assim num nível de estresse gigantesco, assim, ela tá bem complicado, assim, né? E ela falou, eu não sei mais o que fazer, assim, mas ela já sabe, né? Na verdade, ela já sabe, ela vai fazer, mas é muito doloroso, né? Você chegar num ponto que você precisa mudar completamente tudo que você construiu, porque você não pode contar com uma equipe competente, né? Então, uma secretária que atende mal já, assim, uma coisa que já me dá aquele frio na barriga, assim, você fala, gente, como que pode um negócio desse, né? Limpeza, atendimento, todas essas coisas são coisas que, né, não pode passar, assim, de forma alguma, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, assim. E aí, dentro desse cenário, né, da gente pensar nas formas de divulgação, o que vem aí que é uma coisa que já incomoda vocês há algum tempo? A história do nicho, né? A história do nicho. Porque a gente sempre acha que o nicho vai limitar os atendimentos que a gente faz, né?
E aí, meninas, assim, eu venho pesquisando e ouvindo muito que as pessoas falam sobre nicho, sobre essas coisas, e eu ouvi uma coisa outro dia que eu achei super interessante, assim, que é nicho, ele serve para você, quer ver? Eu até anotei isso, deixa eu pegar aqui onde ele está. O nicho, ele serve para a gente divulgar o nosso trabalho. Então, assim, é para você escolher um tema, que é aquele tema... Lembra que na terça-feira a gente até falou sobre isso, a Isa perguntou, que eu falei assim, vamos fazer uma escala daquilo que você gosta mais, né? Qual é o assunto que te interessa mais? Porque, assim, o nicho, ele é o assunto, né? É o assunto que a gente vai falar. Público-alvo, características desse público, idade, gênero, tudo isso é o público. Isso tem a ver com a característica de quem você atende. O nicho é o assunto, tá? E, por ele ser o assunto, na verdade você vai escolher o nicho, você vai escolher esse assunto para você divulgar o seu trabalho. Isso não significa que você vai deixar de atender pessoas que te procuram e que estão fora desse nicho. Porque se a gente tem repertório para atender esse público, você não precisa falar não para esse público. Entendem? Então, por exemplo, Isa escolhe falar sobre dificuldades de aprendizagem. Vai pegar aí a questão do desenvolvimento, dificuldades de... A Natália caiu, né? De desenvolvimento, aprendizagem, essas coisas relacionadas. Então, o que vai acontecer? Toda a sua divulgação, todas as parcerias ou aquilo que você vai fazer para você se tornar uma referência, você vai fazer nesse tema. Por quê? Porque isso vai facilitar muito para você. Quanto mais você vai fazendo nisso, mais você se aprofunda, você vai se tornando referência e esse público vai te procurar, né? E isso vai facilitar depois a sua vida lá para não ter que ficar estudando milhões de coisas, tá? Só que digamos que, apesar de ter escolhido esse nicho, os adultos continuam te procurando para atendimento, né? Pessoas com outras demandas continuam te procurando para atendimento, e você vai atender. Basta você falar, eu tenho repertório e quero atender esse público, né? Então, você não vai... Eu acho que isso acaba se tornando libertador. Não é porque você vai escolher um nicho que você vai deixar de atender as demandas que chegam, que você vai começar a falar não para essas demandas, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês assim, olha, eu escolhi atender adultos, né? Geralmente com o quê? Depressão, ansiedade, os problemas que a gente está tendo na atualidade. Eu escolhi fazer isso. Quando eu comecei a divulgar a minha volta exclusiva para o consultório, eu comecei a falar desses assuntos, né? Só que quem me conhece há muito tempo, e, por exemplo, o pessoal que foi meu aluno, que me procura para indicação, essas coisas, sabe que eu atendi criança há muito tempo, né? Então, algumas pessoas vêm e falam assim, olha, eu gostaria de te encaminhar um sobrinho, de te encaminhar, né? Então, tem uma colega que a gente já se conhece há muitos anos, ela não chegou a ser minha aluna quando eu comecei a dar aula, ela já estava se formando, mas a gente tem uma proximidade, eu mando paciente para ela manda paciente para mim, e aí ela me ligou um dia e falou, eu quero que você atenda meu sobrinho. Aí eu falei para ela, mas eu não estou mais atendendo criança. Ela falou, Aline, é meu sobrinho. Eu não vou mandar meu sobrinho para nenhuma outra pessoa. Tem que ser você não vai falar não para mim, né? E eu estou atendendo o sobrinho dela, né? Então, assim, mesmo eu tendo escolhido, dependendo de como chega esse repertório, eu abro a sessão e atendo, né? Agora ela me ligou, aí ela começa a abusar, né? Ela me ligou essa semana e falou assim, agora é uma amiguinha do meu filho, tá? Que a mãe queria que eu atendesse, mas eu não posso atender a amiguinha do meu filho, então eu mandei para você. Aí eu falei para ela, mas você já sabe que eu não vou mais atender criança. Ela falou, não, mas tem que ser você, Aline, não vou mandar para outra pessoa, tem que ser você, né?
porque já conhece meu trabalho. Então, dependendo de quem é, a pessoa pede para a gente. Então, vejam, isso não vai limitar o trabalho de vocês, não vai deixar de ter paciente para vocês por conta disso, mas vai facilitar a divulgação de vocês. Então, vocês não precisam divulgar sobre todos os assuntos, vocês podem escolher aqueles que vocês têm mais facilidade, que vocês dominam, aqueles que vocês gostam mais, e aí vocês vão falar sobre isso, né, na divulgação de vocês. Então, Pri passou a barreira, fez um vídeo já. Pode escolher agora um outro de um tema, por exemplo, está fazendo a especialização. Alguma coisa que você gostou na especialização, que você acha que dá para transformar, sabe, num roteirinho de vídeo de 3 minutos. A gente acha que 3 minutos é nada. Aí você vai fazer, quando você vê, você fez 4, você fez 5, né? Então, assim, bem pontual, bem, ó, para vocês terem uma ideia, as pessoas que oferecem cursos digitais, né? Desses igual, o meu vocês compraram uma mentoria, mas tem gente que oferece uma imersão, uma jornada, que é gravado, que poderia ser, eu poderia estar ministrando esse mesmo conteúdo, só que gravado. Essas aulas, elas duram, e se vocês já compraram cursos gravados na internet, vocês sabem disso, 10 minutos, 12 minutos. Então, às vezes, você abre um módulo, tem 6 aulas, e aí você vai ver que cada aula tem 10, 8 minutos. Ah, porque a pessoa não tem conteúdo sobre isso? Não, porque existe um estudo da andragogia. Andragogia é o estudo do desenvolvimento do adulto, né? Pedagogia do infantil, andragogia do adulto. Que o adulto, ele se prende num assunto nesse tempo, 10 minutos. Então, você tem que, dentro do digital, pegar o conteúdo que você quer passar, a mensagem que você quer passar, e fazer isso em 10 minutos. Então, é aquela aula super objetiva, assim, ela tem um começo, um meio e um fim. Gente, hoje a gente vai falar de nicho. O que é o nicho? Nicho é o assunto que você escolhe dentro da sua formação para divulgar o seu trabalho digitalmente, para fazer uma palestra, para fazer não sei o quê. Como é que você pode desenhar isso? Você pode desenhar isso assim, 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 aí você vai passando, né? Ah, tem aqui um exercício que vocês vão poder fazer para que vocês possam ajudar lá. Vamos falar técnica SMART, vai ter o objetivo, vai ter a meta, vai ter como você mensura, não sei o quê, tá. Olha, mais uma dica aqui importante, isso e aquilo. Acabou a aula, gente. Aí você não vai trazer assim, mas o nicho contextualizado em tal situação, porque aí isso é o que a gente faz no ao vivo, que tem interação, que as pessoas conseguem também participar, fazer pergunta. Nesse que é gravado, tem que ser extremamente objetivo. Então, você contextualiza, você faz uma introdução de qual é o assunto, você passa a sua mensagem e você sintetiza no final, né? Isso pode ajudar vocês nos vídeos que vocês vão fazer para divulgar, sabe? Então, assim, não quero começar no Instagram, porque eu acho que é uma coisa muito que expõe demais. Faz no YouTube, igual a Pri fez, sabe? Por quê? Porque no YouTube é aquela pessoa que está procurando uma psicóloga na região que você atende. Alguém te indicou, vai procurar pelo seu nome, ela vai achar um vídeo seu no YouTube, né? Então, não é aquela coisa de você precisar ficar esperando qual foi o impacto de um post seu no Instagram, sabe? Curtiu, não curtiu, alguém comentou, né? Alguém falou mal, sabe? Isso gera um pouco de... Outra coisa, vocês vão, por exemplo, montar uma página, né? Hoje é simples a gente ter um site. Você vai ter um site com o seu nome. Você vai ter lá 2, 3 vídeos que as pessoas podem assistir você falando sobre um determinado assunto. Lá, ó, Natália já se inscreveu no seu canal. Eu tinha 30 inscritos, agora eu tenho 31. Aí, tá vendo? Não, e você vê, ó, 30 inscritos. Gente, imagina 30 inscritos numa sala. 30 pessoas ouvindo você falar. Você não ia ficar feliz? Sim, sim. Né? Então, assim, são 30 pessoas que foram lá assistir e se inscreveram, porque a gente não necessariamente precisa se inscrever para assistir um vídeo no YouTube,
né? Uhum. Tudo bem que tem as pessoas que gostam da gente e que, né, curtem e acompanham as coisas que a gente faz. Mas isso é importante porque você já deu ali o primeiro passo. Então, o próximo, o que eu posso fazer agora? Vai demorar um domingo todo para fazer, né? Vai dar trabalho, não ficou bom. Tem uma ferramenta. Você fez usando a câmera normal do seu celular, vídeo normal? O celular. Uhum. Fiz o celular mesmo. Tem um aplicativo que chama BigVu. Vocês conhecem? Não conheço. Não. É BigVu, ele chama, tá? E dá para vocês usarem de graça. O que é esse aplicativo do BigVu? Ele tem como você colocar o teleprompt, tem como você colocar o texto do que você quer falar, tá? Ele é bom e não é bom. Por quê? Aí, às vezes, a gente fica meio refém do teleprompt, né? Então, você faz um texto lá. Então, olá, eu sou a Aline Magnani, sou psicóloga clínica, estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre depressão, né? Queria compartilhar com vocês alguns aspectos que podem te ajudar a identificar se você está depressivo, se tem alguma pessoa na sua casa que pode estar depressiva e procurar ajuda, tá. Aí você fala assim, nossa, Aline, acho super difícil falar desse jeito aí que você falou. Eu também acho, tá? Tô falando aqui para vocês, parece que é fácil para mim, mas eu também faço 10 vezes esses vídeos quando eu tenho que fazer. E aí, lá no teleprompt, você pode escrever esse texto, e aí você vai lá no BigVu e você coloca esse texto. Dá para fazer isso, você faz isso no computador, e depois ele passa para o aplicativo para você gravar no celular. Então, o que acontece? Na hora que você estiver gravando, você pode colocar algumas palavras-chave nesse teleprompt para você não esquecer a sequência. Então, ao invés de você pôr um texto para você ler, você põe ali assim, então vou começar falando sobre depressão, aí depois você põe lá sintomas. Então vou citar 3 sintomas que são sintomas que podem chamar atenção, que às vezes as pessoas não conhecem, tal. Sintoma 1, tal coisa, explica. Sintoma 2, tal coisa, entende? Então, não necessariamente precisa ser um texto. E aí, o BigVu, ele tem uma vantagem que, por exemplo, assim, você vai lá, grava tudo, aí você assiste e você não gostou. Dá para você recortar. Você fala assim, até os primeiros minutos eu fiz, ficou bom, eu gostei, mas essa parte aqui eu não quero. Aí você recorta e corta e continua fazendo, sabe? Assim, então, ele te dá essa possibilidade e eu acho que ajuda bastante, sabe? Então, eu já tive momentos em que eu realmente coloquei lá o texto de uma coisa que eu queria divulgar, de alguma coisa que eu queria fazer. As primeiras vezes que eu fiz, eu falei, nunca mais quero usar isso. É horrível, me engessa, eu sou uma pessoa muito espontânea, eu falo bastante, então não quis usar. Num segundo momento, eu já achei ela interessante, assim. Então, talvez numa primeira vez que vocês usem, vocês sintam um pouco de resistência, mas insistam, assim, porque eu acho que pode ser uma ferramenta que ajuda vocês, tá? Uma outra ferramenta que é interessante... Cadê meu celular aqui? Que eu descobri essa semana... se vocês forem fazer no YouTube, é mais fácil, porque o YouTube... Fazer vídeo para subir no YouTube, né? O YouTube põe legenda nos vídeos, né? Que é uma maravilha, porque hoje todo vídeo tem que ter legenda, porque nem todo mundo assiste ouvindo o que a gente fala. No Instagram, por exemplo, todo mundo fala, coloca a legenda no Stories, porque as pessoas não escutam a gente falando. E aí, essa semana, eu descobri uma maravilha que se chama Capcut. E aí, nossa, eu escrevi aqui tudo errado. Capcut. Esse Capcut, ele é para colocar legenda. Tá? Então, por exemplo, você filmou no seu celular esse vídeo que você fez. Filmou no seu celular, o do YouTube pôs legenda? Eu não sei, não vi, não cheguei a ver. Depois você dá uma olhada, se não colocou, o próprio YouTube coloca, aí acho que vale a pena você colocar, tá? É legal tá. deixar com legenda.
Uhum. Aí, digamos que você fez um vídeo que você quer subir no seu feed do Instagram, ou você quer divulgar em outro lugar, coloca a legenda no CapCut, e aí você salva e depois você consegue subir ele para as redes sociais. Né? Então, ele é bem legal porque ele faz isso, tá? Se for fazer no Stories, meninas, então, por exemplo, você quer gravar um vídeo para subir no Stories com legenda, já. Então, você grava no seu celular, coloca no CapCut, ele põe a legenda. Aí, depois, vocês têm que colocar num outro aplicativo para ele colocar no formato do Stories, porque vocês sabem que o Stories, a cada 15 segundos, ele quebra o vídeo da gente, né? Ele vai quebrando, por isso que ficam aqueles risquinhos no Instagram. E aí, se você fizer um vídeo com mais de 1 minuto, que é aquele negócio que ele coloca lá, que ele faz uma sequência de 4 barrinhas, se vocês colocarem com mais de um minuto, aí vocês precisam pôr num outro, que chama Cut Stories, que aí ele transforma, por exemplo, fez um vídeo de 2 minutos, pôs no CapCut, ele pôs legenda, e aí depois você quer subir nos Stories, como Stories. Aí você vai no Cut Stories. Para você transformar no formato de Stories. Isso é para ele não quebrar o vídeo, né? Então, isso peraí, deixa eu escrever aqui. Tá. Stories do Insta. Isso é para, na verdade, o que acontece? No Insta, você já faz stories no Insta? Não de vídeo. Não de vídeo? Só de... Então, ó, quando você faz no Insta de vídeo, ele tem um recurso que chama mãos livres. O que é o mãos livres? Quando você aperta para gravar, ele faz 4 sequências de 15 segundos. É 1 minuto, tá? Então, ele faz 4. Então, tá lá. Você põe lá, hoje queria falar com vocês que eu estou atendendo no consultório, então, né, agora eu estou exclusivamente no meu consultório particular, alguma coisa assim, pensando na Isa, tal. Deu mais, se você fizer isso diretamente no Instagram, ele vai fazer 4 sequências de 15 segundos e aí ele para. Se você tiver mais coisas para falar, você sobe essa e continua fazendo. Se você quer pôr legenda, então o que você faz? Você grava na câmera do seu celular, põe no CapCut, ele vai pôr a legenda para você. Só que, digamos que o seu vídeo tem 2 minutos. Tá? Se você subir diretamente esse vídeo que você salvou com legenda pro Stories, o que ele vai fazer? Ele vai postar o primeiro 1 minuto do seu vídeo, o resto ele vai jogar fora. Porque ele entende que é uma sequência de 4. E aí ele joga o resto fora, você perde o vídeo. Perde assim, né? Você perde essa subida. Então, o que você faz? Antes de você subir no Stories, você põe nesse Cut Stories, que aí, digamos que se deu 2 minutos de vídeo, você vai ter uma sequência de 8 quebras. Ele faz isso para você. E quando você subir no Stories, ele já vai subir quebrado. Aí o Stories não vai jogar fora o resto do seu vídeo. Entendi. Entendeu? Então, é para ele colocar já no formato de Stories, para o seu vídeo não ficar faltando nenhum pedacinho. É ferramenta, gente, que o povo vai desenvolvendo, que eu acho assim que esse povo é muito iluminado, assim, porque eles veem as necessidades, né? Ele fala, não, eu preciso de alguma coisa que vai ajudar a pessoa a pôr legenda, porque o que a gente fazia antes? Você fica escrevendo a legenda manualmente ali no Stories, né? Para a pessoa, para ninguém, para não ficar sem nada. Porque o que o pessoal fala? Se não tiver legenda, as pessoas não assistem o que você está colocando. Né? Tá? Mas a minha sugestão, se o Insta ainda é um ambiente hostil para vocês, né? Porque de verdade ele é um ambiente hostil, né? A gente fica se cobrando de ficar indo lá colocar as coisas, sabe? A gente fica se cobrando de que tem pessoas que você admira ou que você segue que postam o tempo todo e a gente não posta, a gente fica se cobrando. Então, isso também é uma coisa que não faz muito bem para a gente, né?
Comecem pelas redes que são menos, que te expõem menos, mas que te deixam visível, né? Encontrável nas redes sociais, tá? Eu acho que essa é uma das nossas maiores, dos nossos maiores desafios mesmo, é isso, assim, é vocês trazerem, né, para a realidade, para o contexto de vocês, esse desafio, tá? Tudo bem até aqui? Nossa, estou falando hoje, né? Faz 1 hora que eu estou aqui, ó. Tudo bem, sim. Vou beber água, peraí. Pri, tá tudo bem, Pri? Você que estava acostumada com o gravado? Tá, tudo bem, tudo certo. Melhor ao vivo mesmo. Pode ir perguntando, tá? Pode ir. Tá. Quero fazer uma pergunta, tem alguma dúvida? Pode ir perguntando. As meninas já estão mais acostumadas. Tá ruim hoje aí, amada? Pois é. Eu tive que trocar do celular pro notebook, eu fui abrir o portão, aí depois eu tive que trocar de volta. Entendi. Tá, mas você conseguiu acompanhar? Não perdi nenhum momento, porque na hora que eu fui abrir o portão, eu fui com o celular ouvindo, aí por isso que eu troquei. Tá. Bom, tudo bem até aqui, Nath, também? Te perguntei para as meninas, você estava entrando. Tranquilo. Queria fazer um comentário do nicho, que, nossa, eu sofri muito com essa questão do nicho até eu mudar a minha percepção de que eu falei, não, porque eu comecei com um projeto de emagrecimento e foi bem na época que eu comecei a estudar como divulgar e tal, e aí, não, você precisa ter um nicho. Isso começou a me incomodar de um jeito, porque, assim, eu falei, cara, eu tenho um projeto de emagrecimento, eu tenho algumas pessoas que eu estou atendendo com esse propósito, mas eu não quero falar especificamente disso. Se eu fosse escolher dentro da psicologia, eu tenho mais facilidade, eu gosto mais de falar da área profissional, orientação de carreira, de repente um pouco, né, psicologia escolar, é o que eu gostaria, né, se eu fosse me posicionar, seria isso. E aí foi onde eu travei com o negócio do nicho. Eu falei, cara, se eu tenho que escolher e as pessoas e eu tô atendendo emagrecimento, e aí depois eu mudei, eu comecei a pensar exatamente assim. Falei, não, eu não preciso não atender as pessoas de emagrecimento, né, que vêm com o objetivo de emagrecer. Eu só preciso focar numa coisa, num tema, para eu ter. E assim, aí vem emagrecimento, vem ansiedade, vem criança, eu falo, cara, eu vou escrever uma coisa de cada. Eu não vou conseguir me aprofundar. Então, na hora que eu entendi que assim, cara, o nicho serve para eu estudar aquilo e vai facilitar muito, porque eu não vou ter que estar pesquisando. E quando a gente vai escrever alguma coisa, eu não sei se todo mundo, mas particularmente eu vou procurar referência, eu vou ler, vou assistir um vídeo, vou atrás de material para me embasando, né? E aí eu travei nessa parte. Eu falei, não, eu preciso focar pensando em produtividade, eu preciso focar num tema que eu me sinto confortável. E isso não quer dizer que eu não vou atender, porque nem eu estou atendendo uma criança e uma pessoa de emagrecimento. Não tem nada a ver com carreira. Mas eu sei que o nicho que eu quero me posicionar, assim, que eu tenho mais conteúdo para compartilhar, com certeza, até por uma experiência de RH, a minha vivência em escola. Então, assim, é o que eu me sinto confortável de falar. E, assim, eu sei que eu vou aproveitar muito tempo. Eu não vou ter que assistir horas e horas de vídeo ou ler livros e livros para me apropriar de um assunto para fazer um artigo, por exemplo. Mas eu, pelo menos nesse momento, eu não estou me privando de atender outras possibilidades, que nem... E nem deve. Né? Eu estou atendendo um caso que é assim, totalmente existencial, a queixa. E na hora que veio, eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso? Bom, vamos lá, né? E tá indo, e tá rolando. Não, e aí assim, né? Você se sente desafiada, você vai estudar para atender o caso,
né? Sim. A gente está sempre atento, assim, o que pode me ajudar, né? Então, assim, eu gosto muito de casos desafiadores, assim, casos em que a gente se sente mesmo, né? Assim, aquela coisa de você meio com a faca no pescoço, aqui, assim, né? Eu preciso. Eu estava conversando, hoje de manhã eu fiz uma supervisão, aí eu estava conversando com a minha supervisionanda, né, com a psico, e aí eu falei para ela, eu falei assim, eu acho que hoje um dos maiores, assim, coisas que eu tenho percebido, né? Um dos maiores desafios que eu acho para quem é da área do TCC é conseguir equilibrar a demanda que vem, no sentido de que a gente está muito com o holofote virado para a gente, né? Tudo é TCC agora, né? Então, os médicos encaminham para psicólogos TCC. Vai ter uma reportagem no jornal, vai ter uma mídia, alguma coisa, porque a terapia cognitiva comportamental é indicada nesses casos porque apresentam resultados eficazes, porque então tem um holofote. E aí, por exemplo, eu tenho tido muito esse acontecimento no consultório, assim, quem te encaminhou? Não, é porque eu já fiz terapia, e aí agora conversando com o meu médico, ele falou que era para eu procurar um TCC, porque preciso de uma abordagem diferente da que eu já estou acostumada, para ver se tem outros resultados, né? E aí, isso, de certa forma, traz um pouco de cobrança para a gente, né? Do tipo assim, nossa, né? Alguém está dizendo que eu dou resultado aqui, o negócio tem que acontecer, né? E eu acho que isso é um desafio, assim, da gente equilibrar, porque, assim, a TCC, ela é muito pragmática, né, gente? Ela é uma teoria americana, né? Americano, você vai lá ver um estudo de caso, né? Assim, né? Sondagem emocional, né? Aí o tempo para a pessoa descrever um episódio que ela queira compartilhar com o terapeuta. Aí depois checagem da lição e da tarefa de casa. Como que é depois? Aí é o resumo do que aconteceu na sessão, novas tarefas, tchau, um beijo. Brasileiro funciona desse jeito, gente? Isso que Nunca funciona consegui seguir esse script. Até tento, assim, até tento, mas não. Então, mas assim, isso está na nossa cabeça. A gente vai conduzindo isso de uma forma contextualizada na nossa cultura e na nossa sociedade. A gente até tem. Mas quando o nosso paciente vem com um problema existencial, por exemplo, você vai enfiar um RPD nele, você vai lá, não, vem aqui fazer registro do pensamento disfuncional, que a gente precisa identificar a sua crença e atuar em cima dela para mudar a chave. Né? Eu já ouvi de paciente assim, olha, minha terapia não tem prazo para acabar. Né? Eu não vou ficar fazendo esses registros, eu quero que você me ouça. Né? E aí eu falei, não, tá tudo bem, eu já entendi que você não quer mesmo que fazer o registro, né? Mas é assim, porque a pessoa também, ela fala, não, apesar dela ter chegado e falado, me falaram para procurar uma TCC, porque tem resultado, ela não quer, ela quer falar. Eu já tive paciente também assim, que fala, né, eu já fui um TCC, eu tô vindo aqui, mas eu não quero fazer tarefa. Olha lá. Eu não quero. E aí, realmente, assim, você tem que buscar tudo que você tiver que fazer, você vai ter que fazer ali em sessão. Em né? sessão, exatamente. E aí, outras estratégias, assim, existe, e as estratégias, aquela questão da tarefinha escrita ali, pegar um quadro, não, ele faz outras tarefas, você adapta a tarefa, né? Na verdade, ele está fazendo durante a semana, só que ele acha que ele não está, né? Ele acha que ele não está levando, mas ele está levando. Né? E aí foi tão engraçado que agora, acho que umas 2 semanas atrás, ele falou assim, eu acho que ia ser interessante eu registrar, né? Usar aquele quadro, né? Então aí ele já, né, mudou, assim, porque ele chegou, né, todo resistente. Então eu falava assim, Partiu dele, né? Olha, você tem que fazer, leve isso aqui, porque se você não fizer, não vai ter jeito. Então não vai. Não vai. E a questão também da gente olhar que a sessão é do cliente. A gente vai chegar com as técnicas, com o conhecimento, mas a sessão é dele. A gente também tem que ter esse olhar humano e não só técnico, de que também a pessoa, às vezes, talvez ela não saiba com consciência do que ela precisa, mas ela sabe também, né? O que ela está precisando, melhor do que a gente, muitas vezes.
Não, e eu acho assim, né, que uma das nossas maiores contribuições hoje, né, no cenário que a gente vive, é que essa pessoa está tirando uma horinha do dia dela para ela ser o centro das atenções. Ela precisa disso, gente. Assim, é aquele, talvez, às vezes é o único momento da vida dela que ela é o centro das atenções, que ela está sendo cuidada, que ela está sendo ouvida, que ela está olhando para dentro, sabe? Assim, nos outros momentos, ou ela está cuidando de alguém, ou ela está ajudando alguém, ou ela tá sendo, né, segundo plano, sabe? Assim, então tem muita gente chegando com esse perfil, né? De que assim, meu, é aqui que eu venho. Assim, tem gente que começa assim, ai, meu momento, ai, que bom que chegou esse momento, né? Tem aqueles que, assim, literalmente se transformam num ouvido, né? Você é o ouvido, mais nada. Né? Mas isso é interessante, por exemplo, para a gente de tema até para a gente desmistificar, né? Que a terapia não é uma coisa dura, pesada. Claro, tem esses momentos, né? Em determinados momentos, até quando a gente pega leve, de repente é uma coisinha, né? Que a pessoa, nossa, isso pegou aqui, né? E não consegue. Olha, nessa formação que eu estou fazendo de TCC, a gente está na parte da supervisão e o professor, ele é TCC padrão, a professora fez o curso lá com o Dr. Beck, assim, tipo, ela é muito, muito rígida. Então, a gente fez uma supervisão agora que todo mundo saiu triste, chorou, porque, assim, a gente fez até um grupo, assim, porque todo mundo saiu frustrado, ninguém conseguiu atender a expectativa do professor. Muito difícil, assim, fazer o primeiro atendimento, depois fazer LPM. Nas 3 sessões eu já definia as metas, eu já fazia estratégia. Foi bem complexo, a gente saiu bem frustrado, assim, por não conseguir atender a expectativa do modelo padrão, assim, da TCC. E eles exigem, assim, fazer exatamente, assim, seguir lá os plans e tal. Foi bem difícil, assim. Tá sendo bem difícil, mas é isso que você falou, bem engessado, né? E uma outra coisa que a Natália comentou sobre os posts, né? De se aprofundar nas informações, né, e tal, para poder fazer, de repente, divulgar alguma coisa, mas acho que não sei se foi você que falou, né? Às vezes o pouco para a gente é muito para outra pessoa, né? Isso. A gente tem pouco, como você falou, a gente tem uma informaçãozinha, mas para o outro é muita coisa, para ele nunca ouviu falar, né? Então, e eu acho que a gente pede de divulgar por conta disso, né? A gente nunca pode esquecer que, assim, nós somos psicólogas, nós fizemos 5 anos de faculdade, todas nós aqui fizemos aprimoramento, fizemos especializações, fizemos pós, né? Então, assim, a gente tem uma bagagem que, se você for comparar com um determinado profissional, você pode falar assim, eu quero chegar lá, eu quero ter esse currículo. Mas para quem precisa do nosso serviço, o que a gente tem é muito. As pessoas não sabem o que a gente sabe. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa formação, ela é outro patamar para quem precisa do nosso atendimento. Sabe, assim, quantas vezes vocês estão no atendimento e as pessoas estão falando coisas para você que você fala assim, nossa, né, realmente eu sei tanta coisa sobre isso e essa pessoa está sofrendo porque ela não tem esse conhecimento, né, de que poderia, sabe, assim, ou às vezes eu não sei, eu entro muito em choque, assim, às vezes eu estou numa roda social, é um problema isso na nossa vida, né, e as pessoas falam umas coisas, às vezes eu falo assim, nossa, gente, que visão recortada do desenvolvimento humano, das emoções, e assim, as pessoas não se preocupam com coisas que a gente se preocupa, mas por quê? Porque é a nossa formação, né? Então, às vezes eu vejo algumas coisas assim, as pessoas falando alguma coisa, eu falo, nem dá para eu discutir, porque eu vou fazer uma palestra aqui, vou dar uma aula, né? Então, você sorri, né? E fala assim, é o senso comum, é o contexto das pessoas, né? Principalmente quando a gente vê estereótipo, preconceito sobre quem tem depressão, né? Eu ouço na minha família, assim, vai lavar uma louça, né? Doença de rico, né? Então, assim, né? Isso daí é falta de serviço, é falta de ter, né, uma ocupação. Vocês não ouvem isso na família? Modinha. Modinha, né?
E assim, Esses dias você eu vê vi na escola, que é assim, a coordenadora, né, falando. E eu fiz exatamente essa cara de. Não, porque assim, eu estava refletindo e a culpa não é do professor. A culpa não é do aluno. E eu, assim, né, comecei, caramba, legal, né? Ela tá mas vendo que dando a o quê? culpa. Né? Eu fiquei, Então, não, mas legal. Ela, a culpa, sabe quem de quê? Da família. Aí eu ia falar dos pais. eu falei, você estava indo bem. Se ela tivesse terminado com a culpa não é de ninguém, Ninguém, né? É uma junção de exatamente. fatores. Mas, nossa, nota 10. A sociedade que tem que procurar o vilão, né? A gente foi formado com essa história assim de que tem um vilão causando isso, né? E isso é cíclico, tá? Isso vai passando assim. Então, já foi dos professores, já foi da criança, agora é dos pais. Aí tem uma fase que vem os TDAHs, as dislexias, o autismo, não sei o quê. Então, se tem uma doença, graças a Deus, porque aí não culpa ninguém fisicamente, né? É algo que ninguém controla. Por isso que os laudos são tão bem vistos em determinados lugares, né? Então, assim, é cíclico, vocês vão ver que isso vai dando voltas e as coisas vão se repetindo, assim, né? Então, por exemplo, numa coordenadora dessa, aí você fala, nossa, você não quer que eu faça uma palestra para os pais? Seria super interessante, né? A gente ter um espaço, é a oportunidade, entendeu? Se ela está trazendo uma dor, e essa dor ali dela são os pais, já mete uma palestra para os pais, um grupo de pais, alguma coisa assim. Essa questão do pouco, né? O que a gente às vezes acha que é pouco ou simples, para o outro pode ser muito, até no sentido assim, do que a gente está habituado já a falar. Às vezes para a gente já é tão automático, né? Assim, a forma como você percebe, a forma como você interpreta ali, que para o outro tá tão difícil, né? Eu sempre falo assim que às vezes eu vou dar uma palestra, ou às vezes é mais no sentido das palestras mesmo. E a pessoa fala assim, nossa, Isabela, uma vez você me falou uma coisa, e eu achei que ela espinha, né? Eu falo assim, nossa, o que será que eu falei? Dá até um medo, né? Que essa pessoa gravou, porque, né, às vezes o jeito que ela interpretou, né? E ela tá falando que eu falei, né? Mas assim, às vezes é uma coisa tão simples, né? Assim, que para ela foi tão grande, né? Foi tão importante. E realmente as pessoas são muito carentes assim de ouvir, né, de uma orientação, que a gente sabe que é uma orientação baseada, uma orientação correta, né? Mas que às vezes para ela está tão obscuro, né? Está tão difícil que a gente pode levar tanto, né? E a gente fica realmente eu pelo menos, assim, eu fico muito nisso, assim, de levar o correto, né, o cuidado com o que eu estou levando, né? Claro, levar numa linguagem adequada, mas assim, como que a pessoa vai interpretar isso? Então tem que ser o mais simples possível. Tem que ser o mais direto, o mais claro, né? Porque a gente sabe que... E é isso, meninas, assim, eu acho que tem uma coisa super importante de vocês levarem em consideração, né? Pensando aí nessa proposta dessas duas aulas de prospecção, divulgação, possibilidades, né, de vocês se tornarem visíveis no mundo digital para serem encontradas, tudo isso é que, assim, optem sempre, sempre, sempre pelo simples, sabe, assim, então não precisa ser o expert do programa que faz um Canva, que faz um post bonitinho, assim, você pôs uma cor, você pôs uma letrinha bonitinha ali, mas você passou a mensagem, sabe, não fica ali procurando aquela estrela perfeita que te faz ficar horas ali procurando, sabe, assim, porque tem muito estímulo. E aí a gente fica querendo, não, mas agora eu vou pôr mais um negocinho, não, mas agora eu vou fazer, não, aí mudou, ai, nossa, achei uma paleta de cor que eu gostei mais, muda a paleta de cor de novo, sabe, assim, e aí você perde o seu tempo precioso, sabe, de poder fazer, em vez de fazer 5, você faz 1, né, então tem coisas assim que a gente precisa ir colocando no horizonte, né? Então assim, comecem pelo básico, pelo simples e a gente vai com o tempo melhorando, né? Então assim, não precisa ser o seu melhor vídeo,
não precisa ser o seu melhor post, é o simples, é o básico, para passar a mensagem, para você marcar território, para você ser encontrada, para se alguém for procurar você na internet, ela vai te escolher porque ela te achou, ela viu um vídeo seu, ela viu uma página sua, ela viu alguma coisa em que ela possa olhar e falar assim, a foto, gostei dessa menina aqui, eu quero passar com ela, sabe? E não assim, tem que ser o melhor vídeo, eu tenho que estar com a melhor roupa, eu tenho que estar assim, porque aí a gente vai colocando condição para, sabe? Então, só vou fazer se eu souber falar, eu tiver um microfone, eu tiver uma câmera, eu tiver o programa. A Aline deu aqui, então eu só vou fazer se eu souber usar o CapCut, eu só vou fazer se eu souber usar o Ele está BigVoo. me descrevendo aí. Vocês não vão sair do lugar, sabe? Assim, faz um básico e coloca lá a missão de vocês, a tarefa de vocês. Escolher uma coisa para ser encontrada na rede digital, no mundo digital, uma coisa, sabe? Pode ser uma página, pode ser um canal do YouTube, pode ser um Instagram, um Facebook, uma delas. E colocar lá. Qual que é a vantagem de você fazer isso? Se você coloca em uma, você pode colocar em todas, tá? Porque é só replicar. É a vantagem hoje em dia, né? Cada uma tem uma característica diferente, mas ela vai te trazer benefícios, assim, você vai deixar de ser invisível nas redes. Então, isso é uma coisa importante. E aí, com o tempo, o que vai acontecer? O que acontece com a gente quando a gente começa a fazer as coisas? A gente melhora, né? Quem eram vocês no primeiro atendimento, lá no estágio da faculdade, primeiro que você fez na sua vida? Quem são vocês hoje? Conhecimento, a experiência, a segurança que vocês têm, né, para fazer o que vocês fazem. Então, pensem nisso, assim, que assim, a gente não fazia cartão de visita? A gente fazia cartão de visita. É o nosso cartão de visita hoje, digital, né? Outra coisa, tem algo mais para frente que a gente vai precisar melhorar, que para mim é um grande desafio, assim, mas que vocês vão colocar aí no escopo de vocês, para vocês terem lá na frente. Hoje, tudo nessas redes é com patrocínio. O que é patrocínio? É vocês pagarem para aparecer, tá? Então, é o anúncio no Google, o tráfego. Isso se chama tráfego. E não é uma coisa fácil da gente só ir lá e fazer. Você precisa escolher público, você precisa definir para quem que vai aparecer, você precisa definir a verba. Então, isso aqui é só uma sementinha que eu estou deixando aqui. Depois que vocês estiverem, né, já mais habituadas com o meio digital, vocês vão colocar que vocês vão precisar aprender um pouquinho sobre tráfego para começar a aparecer de forma patrocinada, ou seja, vocês vão investir financeiramente para aparecer para as pessoas que colocam lá no Google psicóloga em São Paulo, psicóloga na Zona Sul, psicóloga na região Mineiros, né? Você mora, Isa? Mineiros? Em Mineiros, né? Goiás, né? A memória tá boa. Mineiros. Mineiros, então, Goiás. Psicóloga em Mineiros, Goiás, vai achar quem? Isabela, vai aparecer lá, né? Então, são coisas, por exemplo, e tem gente que faz isso e acerta. Eu acho difícil, assim, sabe? Mas eu acho que eu tenho essa coisa de que eu quero acertar lá de primeira. Assim. Então, eu fico querendo achar os detalhes. Mas eu tive uma supervisionanda que ela falou para mim, ela falou, eu fiz um texto sobre depressão e coloquei lá meu nome, psicóloga fulana de tal, e ela fez um anúncio patrocinado. Ela falou, várias pessoas vieram me procurar para atendimento. Né? Então, assim, eu não sei se... Porque, assim, de um ano, acho que já faz um ano que ela fez isso, de um ano para cá, essas coisas se modificaram demais. Muito, assim, é uma velocidade gigantesca que essas coisas se modificam.
eu entendo que ela teve uma sorte de principiante, sabe, assim, porque ela não entendia nada do negócio, ela foi lá, fez o texto, fez um tráfego, gastou pouco e teve retorno. Ela falou, e aí algumas pessoas agendaram atendimento comigo. Mas, assim, eu sei que tem pessoas que fazem, que entendem disso, que sacam como é que é essa jogada e conseguem fazer isso de uma maneira interessante, assim. Mas é um segundo momento, é uma semente plantadinha aqui para vocês lembrarem, né? De que depois lá na frente, primeiro começa pelo orgânico, que são as pessoas que começam a acompanhar a gente, e depois, né? Não, que nem a Pri. A Pri tem 30 inscritos lá, 31 agora com a Natália, 31 inscritos no canal, organicamente. Elas vieram, né? Acharam você de alguma forma, assistiram seu vídeo e resolveram colocar lá. Para que essas pessoas continuem interagindo com você, você precisa fazer os próximos, tá? Vocês têm alguma... Estamos finalizando já, meninas. Vocês têm alguma preocupação ainda com o código de ética? É uma preocupação de vocês ou vocês já superaram essa parte? Com divulgação, com essas coisas? Não, acho que Não, né? Não é uma dor que vocês têm, uma preocupação? Particularmente, não. Eu não sei se, acho que o primeiro vídeo eu não cheguei a assistir, então não sei se chegou se abordou essas questões, senão tem que ver ainda. Não, na verdade, esse assunto era dessa aula mesmo, assim, mas eu sempre, assim, de tudo que a gente conversa, eu nunca captei que isso seja uma preocupação. Eu sei que tem muita gente que tem essa preocupação, mas eu acho que a gente já está num outro momento, assim, de entender que o código de ética ele tem um direcionamento, mas hoje a gente pode usar a nossa divulgação e fazer isso de uma maneira muito mais, né? Eu vejo muito isso às vezes nas lives que eu faço, assim, por exemplo, de pessoas virem me perguntar se não pode passar preço por WhatsApp, por exemplo, sabe, assim, e são algumas coisas ainda que você vê que é um pouco de interpretação truncada ou um medo, um fantasma que foi colocado lá atrás, assim. Mas também é alguma coisa que, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo algo e vocês tiverem alguma dúvida, joga no nosso grupo do Telegram, a gente compartilha as preocupações, né? Falando em Telegram, vocês conseguiram abrir o e-book? Estava brigando hoje o dia inteiro com aquele povo, falando que não abria, e eles falando para mim que abria, né? Foi uma briga de forças ali, até que eles perceberam, e eu falando assim, gente, é essa mensagem que está impedindo das meninas abrir, que estava lá, 2022, e ela falou, não, mas está abrindo, não sei o que, até uma hora que ela falou assim, não, é porque estava 2022, eu falei, eu tô falando isso desde manhã. Abriu sim. Abriu? Tá. Abriu. O Tira Dúvida, você chegou a olhar ou não? Não, só foi direto no e-book. Mas eu acho que eram os dois que estavam com 2022, aí eles já trocaram a data, aí depois vocês deem uma olhada. E aí eu vou deixar lá, junto com essa nossa aula de hoje, os links desses aplicativozinhos que eu indiquei para vocês, né? E aí, na semana que vem, na quinta-feira, onde foi que eu pus aqui? Que eu falei, acho que eu preciso falar isso com as meninas. Não. Na semana que vem, a nossa aula é sobre a parte da experiência, da jornada do paciente. Assim, então, coisas que a gente pode pensar para que o paciente de vocês tenha uma boa experiência, né? De jornada aí, de tempo de terapia. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Aline, eu fiquei só com uma dúvida sobre o grupo de desafio, não sei se está no e-book, que eu não vi ainda, mas, e até eu pensando nessa questão do código de ética, não sei, a precificação do grupo de estudo, Da né? Estudo não, participação. como que é, assim? Não sei se vai ter lá ou se vai ter em algum momento. Então, peraí, gente, só um minuto, o quê? O que acontece, né? O grupo do desafio, você pode fazer toda a parte de divulgação
E aí você coloca lá, né, que nem a gente falou assim, os vários dias que você vai falando, olha quem apareceu aqui. Hoje, né, pode... É interesse isso aqui, viu? Ela veio pedir aqui uma liberação de um negócio, então tá aqui, gente. Dá um beijo aqui, vai. Tchau. Ninguém escutou. Ela quer leite, só isso. Então, aí assim, por exemplo, a gente vai colocando lá, aí chega o dia que você lança, assim, pessoal, então, né, conforme eu falei para vocês, estava fazendo uma coisa que é super legal, estou lançando um desafio sobre ansiedade, serão 7 dias, né, que você vai aprender a lidar melhor com isso, identificar, tal. Quer saber mais? Me chama no direct. Aí, no direct, você vai poder falar o preço para ela individualmente, tá? Aí, até lá no livro, eu coloco lá assim, a sugestão de um texto, né? Que bom que você está interessada no grupo de desafio, vai funcionar dessa forma, são 7 dias, vai acontecer isso, todo dia vai ter um desafio diferente, Gostou, quer saber, tal. Quando eu fiz, eu colocava para as pessoas assim, olha, por ser um grupo de desafio com a finalidade de informar as pessoas melhor sobre a ansiedade, ele tem um valor simbólico. Então, se você tem interesse de participar, né, só me falar aqui que eu te dou mais detalhes. Aí eu passava o preço. Quando a pessoa falava, não, mesmo assim eu quero saber o preço, eu quero saber tudo, aí eu passava o preço. Individualmente, você pode passar o preço. O que você não pode é colocar esse preço lá quando você lança num vídeo ou no post. Então, o preço não pode ser o atrativo. Uhum. Entendi. Queria falar, Isa? Não, é só a questão mesmo. Eu ia falar isso, é que você não pode chamar a atenção pelo preço, né? Assim, você tem que... Isso, exatamente. Né? O preço Ou não pode resultados, ser né? isso, prometer resultado também. Né? Uhum. E uma outra coisa... Espera só um pouquinho, gente. E uma outra coisa que eu ia falar para vocês dessa coisa do desafio, agora eu perdi a linha de raciocínio, a Amanda me atrapalhou. O que foi que você falou do resultado, né? O que me veio uma luz aqui, que você falou, a gente não pode... lembrei. Cuidado, quando vocês forem fazer as divulgações, seja post, seja vídeo, cuidado com a palavra ajuda, auxílio, porque isso dá a sensação para as pessoas que você está fazendo isso de graça. Tá? Te ajudo, te auxilio, você está oferecendo para ela essa ajuda e ela acredita que isso pode ser gratuito. Quando eu fiz o grupo do desafio, muita gente achou que era gratuito, assim, que vinha me perguntar e aí falava, mas eu achei que era gratuito, tá? Eu falei, mas o valor é simbólico, é só para a gente ter aqui um número limitado de pessoas, né? Então, uma coisa que eu estou divulgando em vários lugares, tal. E aí, depois, quando a pessoa viu o preço, ela acabava participando, um ou outro mesmo, que vem com essa pegada, porque tem muita gente na internet que vem com essa pegada de ter tudo de graça. Por isso que eu falo para vocês que a gente tem que tomar cuidado com o primeiro atendimento gratuito, porque tem gente que está vivendo fazendo terapia com o primeiro atendimento gratuito, marca com você, depois marca com outro, né? Porque algumas pessoas já vêm, quando você não cobra, a pessoa fala assim, eu marquei com você, mas eu marquei com mais 2, aí depois eu vou decidir com quem que eu quero. Só que todas essas são pessoas que não estão cobrando atendimento, e aí ela faz essa coisa, né? É igual Mudou você falar... a minha vida essa questão de encarar o atendimento pelo WhatsApp, ou até mesmo a ligação como primeiro atendimento. Porque realmente esse já é sentido. o primeiro. Já é o primeiro atendimento. Você já está passando informações para a pessoa sem precisar, né? Então, assim, é muito importante. Então, só cuidado mesmo com essas coisas do ajudo, auxilio. Quando eu fiz o desafio, se eu não me engano, eu usei essas palavras. E hoje eu já tenho mais cuidado com a utilização dessas palavras, porque eu acho que elas colocam a gente em armadilha, sabe? Ela dá para a pessoa. Então... Por exemplo, na palestra, você pode falar, olha, no meu trabalho, né, a gente tem a finalidade de, né?
Então, ansiedade, né? Venha descobrir como identificar, né? Vamos fazer aqui um exercício para você. Aí a pessoa já vê que você está oferecendo algo que faz parte do seu trabalho. Certo, meninas? Hoje eu estou até com dor de garganta. Hoje eu falei. Então é Essa isso, questão, minhas só uma questão, Aline. Essa questão, assim, por exemplo, no início do ano, eu fui lá, fiz uma marca, né? Criei uma logo, né? E tudo mais. Só que, assim, eu não associo ela, assim, eu uso ela no meu consultório, nos materiais, para os pacientes, só que eu não associo ela à divulgação, né? Assim, a divulgação nas redes, não associei ainda, né? Você acha isso importante, assim, essa questão de deixar ela bem visível, assim, de realmente de colocar uma visível assinatura, isso? de ser uma assinatura, eu acho. Eu acho, porque assim, as pessoas vão nos identificando a partir de algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando você faz algum curso no digital, uma das coisas que as pessoas defendem é você escolher uma paleta de cores para sua marca. Quando você fez isso, provavelmente veio ali, né? Aí, além dessas cores que você usa na sua marca, você pode definir, por exemplo, 5 ou 6 cores que você sempre vai usar nos seus posts, sabe? Para não ficar aquela coisa muito... Claro que você vai usar aquela cor, então, por exemplo, você escolhe azul. É o azul e todas as variações de azul. É o verde, todas as variações de verde, assim. Mas, é claro, sabe, assim, não tem mais. Antigamente, por exemplo, no Insta, o pessoal falava, faz aquele Insta sempre com as mesmas cores. Aí depois agora já mudou, já fala para você não fazer mais porque fica cansativo. Então, eles vão mudando essas tendências, né? Hoje o Insta está com uma característica muito de vídeo. Então, se você for olhar como está hoje, muita coisa aparece em vídeo. As pessoas fazem muito vídeo, tem a coisa do Reels, né? Que eles incentivam a usar. Mas em tudo que eu faço, eu procuro colocar o meu logozinho, o logo do meu consultório ali, eu costumo colocar, porque eu acho que isso vai trazendo uma identidade profissional que eu considero importante, assim, sabe? Então, quando começar a aparecer em outros lugares, as pessoas começam a associar isso à sua pessoa, assim, né? Então, eu acho legal, assim, eu gosto, geralmente, eu coloco em alguns lugares. Agora que eu acho que estou com essa equipe nova, que eles não estão usando tanto, assim, mas porque usa muito vídeo, faz muita coisa. Mas eu gosto, eu coloco, assim, sempre que eu tenho a possibilidade, eu coloco. Eu gosto, sim. Dá uma carinha mais profissional mesmo, dá, né? eu acho. Eu acho que dá, sim, sabe? E não é coisa difícil, não, é sempre, né, escolher uma fonte ali para usar a mesma, umas 2 ou 3 que você usa sempre, cor, aí ter a logo que foi desenvolvida, né? É bem legal. Certo. Tá bom? Tá bom. Boa noite, minhas queridas. Boa semana. Pensem aí na tarefinha, então, de escolher uma rede e fazer um primeiro passo aí para depois a coisa ir dando continuidade. Tá certo. Tá bom. Boa Até noite. quinta. Tchau. Tchau. Tchau.